Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos iniciar com os nossos recadinhos aqui, ó. Já temos as palestras marcadas para o mês de setembro. No dia 24/9, terça-feira, às 20h15, A Verdadeira Riqueza, Parábola do Velho Testamento, com Valdir Versoni. No dia 25/9, quarta, às 14 horas, Doenças e a Doutrina Espírita, com Cássio Branco de Araújo. E no dia 26/9, no nosso trabalho de quinta, às 20h15, Prevenção ao Suicídio, com Luciana Rocha. Também já tem o nosso evento, agora no próximo dia 14 de setembro, o Chá Beneficente. Sábado, das 15 às 18 horas, né? Então tem o nosso chá. O convite está custando R$12, inclui o chá à vontade e um lanche. E teremos também o nosso bazar de seminovos, com peças a partir de R$5. A palestra às 17 horas, o tema será Chico, o querido Chico, com Elcio Valente Guimarães. Também estamos na nossa campanha permanente dos quadradinhos de lã, é sempre bom reforçar, a gente fala toda semana, mas é um sucesso, toda semana o pessoal traz aí, bastante doação, quadradinho de 20 por 20, que a gente costura, que as nossas costureiras aqui montam os cobertores para as crianças. Quem não tem essa habilidade de fazer o tricôzinho, pode doar a lã, será muito bem-vindo. As tricoteiras aqui são muito boas. Também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos. Pedimos que as roupas estejam em bom estado, lavadas também, porque a gente não tem espaço para lavar aqui. Doações em dinheiros aceitamos também via Pix, é só solicitar o Pix, que a gente, para fazer qualquer valor, qualquer contribuição, aceitamos. Também estamos com a arrecadação de tampas e lacres de plástico, né? Então são aquelas garrafas, são as tampas de garrafa, de requeijão, lacres de latas de alumínio, o blister, que é a embalagem interna de remédio, e notas fiscais sem CPF também, para doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste crianças com câncer. Então a gente manda para lá. Então quem quiser saber, conhecer um pouquinho do trabalho, procura na internet Instituto Amor Rosa. Também fazemos nosso atendimento fraterno aqui. O atendimento pode ser feito meia hora antes do início dos trabalhos, mas a gente pede que agende, que entre em contato com a secretaria para agendar, para a gente deixar uma pessoa disponível aqui para fazer o atendimento. Também fazemos por WhatsApp e Facebook. Temos também a parte aqui de livros novos e seminovos, a nossa biblioteca circulante. A gente também faz para locação, né? Se quiser levar o livro da Marida. E, por fim, e não menos importante, o Evangelho no Lar, que a gente pede para fazer. É muito importante vir ao centro espírita, mas também é importante fazer a proteção da nossa casa, fazer o Evangelho no Lar. Quem não sabe fazer o Evangelho no Lar, ali na secretaria tem as orientações. O pessoal que está em casa também, é só solicitar aí pelo Facebook, que a gente manda os livros, que a gente manda as orientações de como faz. Mas é muito simples, traz uma energia muito boa para a nossa casa, uma proteção, algo bem bacana. Dito isso, vamos iniciar o nosso trabalho agora. Peço a todos agora que elevem seus pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos nos conectando com o plano espiritual. Vamos deixando nossas preocupações de lado, nossos problemas. Vamos recebendo essa energia dos irmãos que estão aqui presentes, trazendo paz, trazendo luz. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui esta noite reunidos. Que possamos ter um trabalho tranquilo, que possamos receber as mensagens do Evangelho, que possamos sair daqui com bons ensinamentos. Então, neste momento, agora mais calmos,
Vamos sentindo essa energia, essa onda de amor e de paz. E vamos iniciando o nosso encontro de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos fazer agora o nosso evangelho com a Lília, para ela trazer a palavra de hoje. Muito boa noite a todos, o pessoal que está aqui com a gente presencialmente, quem está em casa. A gente agradece muito por vocês estarem aqui para compartilhar com a gente os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, o que Kardec tão bem codificou, para a gente compreender melhor a importância da nossa jornada aqui na Terra, né? O tema dessa noite é o autodescobrimento e o eu maior. Aproveitando esse momento que a gente está, a primeira semana de setembro. Setembro é um mês que é conhecido, que a gente fala de setembro amarelo, né? Que a gente fala muito sobre a importância de cuidar da saúde mental, da prevenção ao suicídio. A gente, inclusive, como foi dito agora há pouco pelo Neto, vamos ter a palestra novamente com a querida Luciana Rocha, que tão bem conhece esse tema. Vai ser justamente numa quinta-feira, nesse trabalho de quinta, na última quinta-feira desse mês. Mas já que a gente está iniciando o Setembro Amarelo, eu quis trazer esse tema por meio de um curta-metragem de animação que se chama Brilhante. E depois a gente vai ler aqui, pensar junto sobre um texto que eu tirei do Momento Espírita, aquele site que eu normalmente recomendo para vocês, que tem diversas mensagens espíritas de várias formas, em várias línguas, vários temas. É um site muito bacana, legal ali para a gente estar sempre renovando os nossos pensamentos, direcionando os nossos pensamentos para o bem. Recomendo muito o Momento Espírita. Então, vou passar primeiro o vídeo. Durante o vídeo eu vou falando o que está acontecendo, porque como é curta-metragem, não tem mensagem falada, é só música, eu vou falando o que está acontecendo, os pontos mais importantes para a gente depois refletir juntos. Então, o vídeo chama Brilhante. Aqui a gente tem tinha lá a questão do tempo e das profissões. É um adolescente que ele está ali com dificuldade de não escolher a profissão dele, está com a luzinha apagada e vendo todas as outras pessoas ao redor dele, tanto os colegas quanto as pessoas na rua, brilhando, felizes, né? Brilhando as luzes delas, e ele ali cabisbaixo. Ele chega em casa na hora do jantar, os pais ali, o pai falando da importância dele estudar, escolher bem a profissão, e ele se sentindo mal por não conseguir sair, ter essa escolha que é tão importante na vida. E ele começa a se martirizar cada vez mais por conta disso, né? E começa até a ficar tão ruim que ele até começa a se machucar, né, internamente, a saúde mental dele, né? E as coisas cada vez piorando mais, até que tem um certo momento que ele acha que descobriu uma forma de se bem energizar, né, digamos assim. Ele vai lá na tomada, só que não é a melhor maneira de energizar, não é o correto. Infelizmente, espatifa tudo. E ele, então, fica totalmente machucado, destruído, cai em depressão, vem ali o apoio da mãe, do pai, ele cada vez pior, ali acamado. Às vezes que vem uma luz, vem uma força maior e que vai despertar a consciência nele, mas a gente vê também que ele quis aceitar essa luz, que ele levantou, né? Então essa luz mostra para ele, ajuda ele a mudar a situação dele, voltar ao convívio das pessoas, praticar esporte, ir ao médico, ouvir música, frequentar o psicólogo. E isso faz com que, vai fazendo com que essa luz
vai mostrando para ele que ele pode colar os caquinhos dele, que ele pode se restabelecer, e é justamente isso que a gente vê. Ele vai colando os caquinhos e supera aí esse mal que estava acontecendo na vida dele, e ilumina tudo, ele brilha a luz dele para o mundo. Muito bacana, né, gente? Vem a ajuda superior, mas a gente também faz a nossa parte, e nessa jornada de se restabelecer o brilho, né, fazer brilhar a luz, a gente tem a questão do autodescobrimento e do autodescobrimento do nosso eu maior, que é o nosso espírito. Então, nessa linha eu trouxe aqui um texto que fala assim, lecionando em... por que tem esse começo, né? É um texto que foi recentemente publicado no portal, né, do Momento Espírita, que eles falam assim, redação do Momento Espírita a partir de trecho de discurso do psicólogo Eliot Aronson, que está disponível na internet, esse discurso dele, e o Momento Espírita publicou esse texto agora no finalzinho de agosto. E fala assim, né? Lecionando em universidades renomadas no hemisfério norte, reconhecido filósofo e professor relatou em palestra pública um episódio que se repete ao longo de sua carreira acadêmica. Todos os anos, lá pelo meio do curso, é procurado por alguns de seus alunos que informam que irão dedicar um ano sabático para o seu autodescobrimento. Ou seja, fazer uma parada para se descobrir, se conhecer melhor. Mencionam invariavelmente que planejam ir a lugares com suposta aura de espiritualidade, como Machu Picchu, Índia, Tibete, e gostariam de saber a opinião do eminente, do destacado professor. Sua intrigante resposta aponta que acredita ser uma boa ideia que eles busquem esses outros lugares. No entanto, frisa, né, ele destaca para os alunos de forma enfática que o eu maior não é algo que se encontra em um lugar qualquer. Ele está em cada um, e a sua construção exige atitude e tomada de decisões nem sempre fáceis, mas necessárias. Então, a gente viu aqui no vídeo que o rapaz mudou ali as atitudes dele. Não adiantava nada ele ficar ali na cama, a coisa não ia melhorar. A gente tem formas de mudar a dificuldade que a gente está passando com relação à nossa saúde mental, como a gente viu os exemplos ali do vídeo, e mais alguns exemplos que vão ser trazidos aqui no texto, né? A filosofia e as religiões em todos os tempos estão repletas de observações a respeito do autodescobrimento e do aperfeiçoamento desse eu maior, que na verdade é o espírito imortal que somos nós, né? Por que é um espírito imortal? Espírito que existe antes de nascermos e sobrevive à morte do corpo físico, guardando em si as experiências vividas e os progressos feitos. Não é a primeira vez que a gente está aqui na Terra, muito provavelmente não é a última, e tudo isso tá aqui gravado no nosso espírito. Tudo que a gente foi evoluindo, a gente não retrograda, mas a gente sempre volta para aprender novas lições, aparar as arestas do que na encarnação anterior a gente não conseguiu evoluir, passar, né, fazer a provinha, fazer a lição direito. Mas nós somos... todas essas experiências estão conosco e a gente tem que aproveitar essa oportunidade de estar aqui encarnado para melhorar ainda mais, progredir, né? Nos evangelhos, escolhemos a recomendação de Jesus para que façamos brilhar a nossa luz, ou seja, iluminemos o germe divino presente em nós. Isso sugere nos desvendarmos de dentro para fora, pois Jesus também afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Então tem lá no Evangelho, brilhai a vossa luz. Por quê? Porque a gente tem a centelha divina aqui, nós somos todos filhos de Deus, e Jesus falou expressamente, o reino está dentro da gente, é dentro da gente, com o autodescobrimento, o autoconhecimento e a reforma íntima, que a gente vai vamos nos desenvolvendo e vamos alcançando o progresso, que é a razão pela qual a gente reencarna. E não só na reencarnação, a gente também progride na vida espiritual, mas aqui a vida material é uma oportunidade ainda maior de evoluir, porque no mundo de provas e expiações a gente está o tempo todo
ali exposto a ir para o caminho do bem ou o caminho do mal? Se sentir feliz e ver o lado bom das coisas ou ficar carrancudo e desviar dos caminhos, né? Na filosofia, uma das mais notáveis máximas que conhecemos é aquela que estava presente no templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, na Grécia, no século IV a.C. Conhece-te a ti mesmo. E no Evangelho segundo o Livro dos Espíritos também tem o conhece-te a ti mesmo. Ali na questão 919, que é do capítulo Perfeição Moral, Conhecimento de Si Mesmo, o Kardec perguntou para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí a resposta dos espíritos foi: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então o primeiro passo é a gente conhecer, nos autoconhecer, para sabermos os nossos defeitos, o que a gente veio aqui para melhorar e as nossas potencialidades para desenvolvê-las ainda mais, e os defeitos também transformá-los em potencialidades, né? Tornar cada vez a nossa jornada melhor, fazendo bem para quem está junto com a gente e para nós mesmos. Sinaliza, portanto, esse conhece-te a ti mesmo, né? Que vive em nós uma essência superior que precisa ser entendida com profundidade. Uma essência muito maior do que a nossa atual personalidade, com a qual nos manifestamos nos diferentes papéis da existência corpórea e que ainda não representa todo o potencial do nosso espírito. Por quê? Porque nós ainda temos muito a evoluir. Como eu disse no começo, aqui não é a primeira vez que a gente está na Terra e muito provavelmente não é a última. A gente está sempre aqui para ter a oportunidade de desafiar, de lapidar, né, essa luz que existe dentro da gente. Para evoluirmos, nos é exigida uma maior compreensão da vida e de nós mesmos, em contínuo esforço de aperfeiçoamento. Assim, diferentemente do que pensam os alunos do professor, os lugares que visitamos e até mesmo o local em que vivemos não proporcionam um autoconhecimento. Podem sim nos proporcionar questionamentos íntimos, mas o nosso aperfeiçoamento depende das atitudes que tomamos na vida de relação. Ou seja, o nosso aperfeiçoamento ele depende tanto da gente se conhecer para se aperfeiçoar, como na forma como a gente age diante das intempéries da vida, das dificuldades, dos obstáculos. Até ali também, com relação ao trecho do vídeo que ele se energizou de forma errada, às vezes no momento aí que a saúde mental não está muito boa, muitas pessoas acabam se entregando às teias dos vícios, achando que agora eu estou feliz porque eu estou aqui comprando bastante, ou essa droga está me fazendo ficar mais contente. Isso não é uma forma correta de se energizar, de melhorar, né, a vibração. A forma correta é por meio das artes, da religião, da oração, da filosofia. Então até fala aqui no texto, né, esse aprimoramento. Para isso, podemos nos servir de instrumentos saudáveis ao nosso dispor, como a filosofia, a cultura, a arte, a ciência ou a religião. Então, o que a gente tem aqui? Qual que é a mensagem da noite, né? Conhecer-se é uma tarefa inadiável da nossa existência. É desnudar a gema do ser íntimo, como o lapidário faz com a pedra preciosa, para que brilhe com todo o esplendor. Aí ele vem dar uma dica de como fazer isso acontecer. O modo prático de fazê-lo é analisar ao final de cada dia os nossos atos, submetendo-os ao exame da consciência para poder identificar as nossas falhas a fim de corrigi-las. Isso nos remete também à questão 919A do Livro dos Espíritos, que é o que o Santo Agostinho nos contou como ele fazia, que ele tinha esse hábito de todas as noites examinar como ele agiu durante o dia para ver o que ele podia melhorar. Ele dá essa dica aqui pra gente. A pergunta 919A é: concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, que é o conhece-te a ti mesmo,
Mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Aí Santo Agostinho fala: fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que a cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo da guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em mim, Deus o assistiria. Interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizeste com o objetivo e com que objetivo agiste em determinada circunstância, se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar. E aí ele vem aqui e traz uma pergunta, né? Perguntai-vos ainda para si mesmo, se Deus os chamasse nesse momento, teria como entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, e temer algo diante de alguém? Então essa é uma forma da gente saber se a gente está andando bem aqui, né? As respostas serão um repouso para a vossa consciência e a indicação de um mal que é preciso curar. Então, pessoal, é só dessa maneira, a gente se conhecendo, mudando as nossas atitudes, aparando as arestas que precisam ser aparadas e até transformando tudo isso em qualidades, potencialidades para desenvolver, que a gente vai progredir. Somente assim, conhecendo-nos e esforçando-nos para domar os maus hábitos, heranças ancestrais do nosso processo evolutivo, moldaremos nosso espírito, permitindo que expresse cada vez mais o seu intenso brilho. Então é isso, quero convidar todos para fazer brilhar as suas luzes. Muito obrigada, boa noite. Agora vamos seguindo com o nosso trabalho, iniciando a nossa parte de orações. Vamos para a prece de Caritas, a prece da caridade. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa bendita e santa piedade. Graças a Deus. E assim agora vamos nos concentrando, aguardando pela mensagem da noite. Amigos presentes, estamos aqui mais uma vez. E esta é a hora de refletir. Nessa reflexão do Evangelho de hoje, o ser humano ainda se encontra muito ligada aos instintos. O ser humano ainda, quando desencarna,
desencarna ainda não sabe que desencarnou, se sente estranho e não sabe. Agora veja bem, se ainda temos muito a aprender, encarnados e desencarnados presentes, como é que vai se autoconhecer? É fácil. Nosso Pai querido, nosso Pai maravilhoso, nos deu a inteligência, nos deu a consciência. E a consciência, mais adiantada ainda que os nossos queridos irmãos que ainda estão mais na animalidade, não tem bem formado esse princípio espiritual, esse princípio inteligente, não está ainda claro. Mas o hominal, sim, o homem tem inteligência e o despertar da consciência. E aí, ele tem uma grande necessidade de se conhecer. Foi falado tanto aqui sobre o autoconhecimento, aprimorar as emoções, aprimorar sentimentos, agressões, tudo isso se completa na personalidade de cada um. E quando esta personalidade vai se aprimorando, conforme vai aprendendo, conforme vai entendendo a si mesmo, ele sabe quando não está certo. Até aquela criancinha que quebrou alguma coisa, escondeu os caquinhos para que a mãe não percebesse, até ela sabe o que é o certo, o que é o errado. Então, nessa análise, se está muito exacerbada alguma agressão, algum sentimento, alguma maneira de ser, procure ajuda. E nessa ajuda, na casa espírita, é uma ajuda espiritual. E nos médicos da Terra, nos psicólogos, uma ajuda dos médicos e psicólogos da Terra. E além disso, estude, procure se entender, conhecendo muita coisa, o máximo que puder, para se melhorar. Está aí tudo que os evangelistas deixaram, uma grande ajuda, autoajuda, e está aqui nos livros, nas palestras, a ajuda de Kardec. Tudo isto ajuda cada um. Autoajuda e o aprimoramento. Tudo pode acontecer e tudo deve acontecer para o melhor. A consciência e a inteligência vão ser grandes aliados a esse aprimoramento. Estou feliz de estar aqui novamente. Como ultimamente a minha missão foi para os adolescentes, procuro colocá-los nessa situação. Nem todos me ouvem, nem todos me entendem, mas eu vou cantar para que todos entendam que viver feliz é aprender
vamos seguindo com o nosso trabalho de hoje, com as vibrações. Vamos agora separando nossos melhores sentimentos, nossas melhores energias, e vamos levar a todos os irmãos que aqui serão citados muito amor, paz, esperança, fé e sabedoria. Vamos agora iniciando as nossas vibrações. Nesse momento, pedimos ao mentor espiritual do nosso trabalho, Dr. Bezerra de Menezes e suas legiões de colaboradores, que possam enviar durante as vibrações um passe à distância a todos os frequentadores virtuais desse nosso trabalho. Que através desse passe, eles possam receber as energias benéficas e restauradoras para os seus corpos físicos e espirituais. E já harmonizados e fortalecidos com Deus nosso Pai, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar aos que forem citados os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e pela harmonia entre todos os povos. Peçamos a Deus que as orações e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos responsáveis por toda a guerra, para que eles façam prevalecer o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses de uma parte. E que também fortaleça a fraternidade, a superação dos medos e sofrimentos, fechando todas as feridas. Vibremos para que haja paz na terra. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando todo iluminado, e que essa luz seja forte o suficiente para iluminar o nosso povo, trazendo muita saúde, conhecimento, amor e paz. Vibremos para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração desse nosso planeta. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas que se encontram recolhidas em orfanatos. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos, inclusive os desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando nesse planeta sejam recebidos com muito carinho e muito amor. Vibremos para que todas as casas assistenciais ajudadas por todos nós tenham força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vibremos para que a água que nós já separamos seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, tanto de encarnados quanto de desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos a Deus, nesse momento, bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós, para nossos parentes, nossos amigos, nossos afetos e também para os nossos desafetos. E agradecidos dizemos graças a Deus e graças a Jesus. Agora vamos fazer a oração ao Dr. Bezerra de Menezes, o mentor do nosso trabalho desta noite. Vamos então, levando nossos pensamentos, para que essa oração de Bezerra de Menezes nos traga paz, harmonia e luz, para que possamos vencer a nossa jornada. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companhia. Que Ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, estenda tuas mãos davidosas em socorro daquele que te reconhece. Deixe vencer o fiel e prudente, fazer o divino modelo através de tuas legiões consoladoras de teus bons espíritos,
a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas famílias amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim vamos encerrando nosso encontro de hoje. O pessoal que está aqui presente, após o encerramento, vamos aplicar os passos e depois vamos tomar a nossa água fluidificada, ok? Então, neste momento, vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta noite, por mais esse trabalho, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, recebendo toda essa energia, recebendo todo esse conhecimento que nos foi passado esta noite. Vamos pedindo a Deus e a Jesus para que possamos seguir em segurança os nossos lares, que possamos ser multiplicadores dos nossos conhecimentos desta noite, e que possamos seguir, ter uma semana com muita paz, com muita luz, com muito amor, que possamos estar aqui novamente na próxima semana. E assim encerramos, pedindo a Deus que nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para percebermos a diferença. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite.